paz do nosso Mestre, amigo e irmão Jesus, esteja com todos nós aqui nesse momento. Prestar atenção na leitura que ela fez aqui do livro Pão Nosso. O livro Pão Nosso ele tem 73 anos. O Evangelho, dia 15 de abril, fez 160. A espiritualidade amiga se utilizou, Emmanuel, daí do Chico, para trazer as mensagens dentro do livro Pão Nosso para nos ensinar sobre o Evangelho. Aquele item que ela leu ali, ele vem praticamente exclusivo do item, capítulo 13 do Evangelho, né? Então você pode servir a Deus e a mamão, para a gente acordar, em algumas situações. Mas também vem algumas situações ali dentro do tema aqui, o homem de bem. Então nós temos que estar atentos com as oportunidades que nos surgem, porque ele inicia aqui o item 3 do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Interroga a si mesmo se hoje, está começando o dia, se nós não fizemos nada contra as leis de Deus. Na vinda para cá, no trânsito, em casa, no levantar, a esposa, com o esposo, com os filhos. Como é que nós somos hoje? Olha, é tão pouco tempo, né? Só é 10 horas da manhã. Como que nós estamos hoje? Então esse ensinamento do capítulo 17, Sede Perfeito, ele vem nos mostrar como é que nós estamos se a gente entendeu alguma coisa. Depois, mais no final, vou fazer uma explicação sobre o Evangelho, só para ter uma ideia. Mas do capítulo 7 ao 17, ele nos mostra ensinamentos para nós sairmos do emaranhado que nos encontramos. Das nossas dificuldades, dos nossos vícios, da falta de caridade. Porque a gente não é caridoso, a gente diz ser, mas não é. Então é essa interrogação que nós temos que fazer com nós. Então, indo dentro do tema aqui, o que quer dizer ser de perfeito, que é o título do capítulo 17. E ele fala ali, esta é a conclusão do ensinamento de Jesus sobre a forma concreta de viver o mandamento maior. É a perfeição do amor. E o que é o amor? É fazer ao próximo o que gostaria que o próximo te fizesse. Quando estamos fazendo alguma coisa ao próximo, estamos fazendo a Deus. Como é que nós agradamos a Deus? Agradamos a Deus? Fazendo pelo próximo. Quem é o próximo? Mais próximo? Você próprio. Comece por você mostrar uma conduta, uma atitude, o lado moral, por você. Aí tem aqueles que querem nos copiar, aí vão ter dificuldade. Se é que você consegue mostrar esse lado moral, né? Então, o que é o homem de bem segundo o Espiritismo? Porque já que a gente participa dessa doutrina, nós temos que ver sempre no caminho do Espiritismo, né? Porque o capítulo 13, que nem fala ali, ali não se deve servir a Deus e a mamão, ele faz com que ali aqueles que estão em cima do muro não sabe se cai para o lado do Espiritismo ou continua na religião que veio. Todas as religiões são boas, todas. Nós é que temos que ter a observação de ver o que é melhor para mim. Há 37 anos, eu caí numa pegadinha. Eu levava a minha esposa lá na Bíblia. E ficava no carro, ia embora, vinha buscar, mas que demora, meu Deus do céu, como demora esse negócio aí. Um dia cheguei lá, chegou junto a minha cunhada e uma afilhada. Vou dar um apoio moral para essas duas aí. Entrei junto. Eu nunca mais saí e ela só foi naquela quarta-feira. Olha como a espiritualidade ela atua. Eu tinha um compromisso comigo, primeiro. E eu não sabia. Mas estava bravo, porque demorava, né?
Então as palestras, 1 hora de palestra. Para que tanto isso? Né? E é pouco, a nossa encarnação, imagina 1 hora, não é nada. Um domingo, nós pela manhã aqui, trazemos as crianças, elas saem cobrando de nós lá, porque elas aprendem muito melhor do que nós. Porque elas se interessam, nós não nos interessamos, né? Estudar, não, vou na palestra, tá bom. Então nós temos que estar atentos com as oportunidades que nos surgem. Esse é o verdadeiro homem de bem, que fica observando as oportunidades que vão chegando no dia a dia. Você se considera uma pessoa de bem? Antes que você responda, vejamos alguns dos aspectos que caracterizam o homem de bem. É aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, sua maior pureza. Inicia essa frase aqui no capítulo 3, no capítulo 17 e item 3. Inicia com essa citação. Aí nós temos que trabalhar, ele vai falar muito sobre lei de justiça, amor e caridade. O verdadeiro homem de bem é aquele que se preocupa em agir sempre, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, obedecendo à lei de justiça, amor e caridade. Muitos de nós, na reunião que participamos no mundo espiritual, lá nos mostraram as dívidas que temos perante as leis de Deus. E nessa encarnação estamos aqui trazendo alguma coisa. Então tem muitas provas que surgem que nós não percebemos, mas elas vêm de encontro para que eu volte ao caminho. Para que eu saiba qual é a minha função aqui. Muitos de nós não observa que nós na família às vezes consideramos alguém lá que é o ruim da família. Que ele é tudo contra. Sabiam que é esse aí que veio para nos ajudar? Porque ele chega no domingo de manhã que você quer, ou quer vir no centro espírita, ou quer descansar o domingo. Ele chega às 7 horas, leva o café. É a ovelha negra da família. Aí você olha assim, ele está chegando. Ainda bem que ele já vai embora. Só ele jantar, ele já vai embora. E você quer descansar. O que ele veio fazer lá? Que nós não observamos que Deus se utiliza de situações que nós nem imaginamos. Ele veio fazer com que a gente trabalhe a tolerância, a fraternidade e principalmente a paciência. Então naquela reunião no mundo espiritual nos mostram lá as dívidas. E aí você olha assim aquela relação, muito mais que esses que estão encarcerados lá no Piraquara, aquela relação extensa, dá tudo isso aqui que nessa encarnação eu vou pagar tudo. Aí nós temos a interferência do nosso anjo da guarda. Ele vai ser, a partir do momento que eu entro, nasce, chegou aqui na vida, ele está junto para me acompanhar. Ele entra e fala, não, pare. Está dentro do que se deve. Você vai primeiro exercitar, trabalhar a paciência. Nós já podíamos ter ido para o segundo item, dentro da encarnação, ou alguma vez nós pensamos ou falamos, perdi a paciência, não aguentei com aquela situação. Perdi uma oportunidade que Deus se utiliza em cada situação para que eu trabalhe a minha dificuldade. E no centro espírita não é diferente, não. Eu trabalho no centro espírita Bíblia, ali em frente à federação, no centro ali, há 37 anos. Nós já tivemos ali 280 trabalhadores. Faz uma reunião, forma aqueles mundinhos, assim, aqueles grupinhos.
Aí a gente, como não é fofoqueiro, não quer saber de nada, fica fazendo força para escutar o que o outro está falando lá, mas está falando de mim. E Deus se utiliza de todos esses momentos para você. Hoje é um dia lá na nossa casa, que é a nossa casa, domingo que vem faz 22 anos que nós caminhamos com as próprias pernas, porque nós éramos no departamento da federação. Então hoje o Lahara vem lá às 15 horas na federação fazer uma palestra, depois nós vamos fazer uma confrontação. Hoje vai acontecer isso, aqueles grupinhos. Então eu sei que vai acontecer. Mas, meu Deus do céu, será que estão falando de mim? Então, quando a gente chega numa casa, que nem cheguei hoje aqui, você é muito bem atendido, muito bem recebido. Isso é em todas as casas. Né? E sabia que cada um de nós, quando chegamos aqui, pegamos uma capinha de carneirinha ali, para entrar aqui dentro, todo mundo quietinho, bonzinho. Aquele lobo que está dentro, é só nós sair, nós temos que ter mais cuidado, que ele não tome parte já da nossa vida. Então, o homem de bem, ele precisa trabalhar, né, intimamente todas as oportunidades que surgem. Na doutrina espírita, encontramos um chamado à transformação moral e espiritual. Está aqui. Ele veio para mim. Cada um que estiver lendo é para ele. Não é para mim dizer, não, isso aqui é para você, amigo. Não. Como no Evangelho no Lar que a gente faz em casa, também não é para apontar nada para ninguém, é para a gente trabalhar. Se eu conseguir compreender alguma coisa e estou vendo no outro, que é para o outro, não. O outro é o espelho do que está dentro de mim. Então nós temos que ver o Evangelho. Uma obra fundamental dessa doutrina dedica o capítulo 17, esse que eu estou falando, o segundo item, né? Intitulado Sede Perfeito, com as indicações de como agir para ser perfeito na vida em sociedade. Porque tem muitos que pensam, e quando eu vou para aquele lado eu falo, quando eu me aposentar, quero ir lá para o litoral, vai lá ver. Vai lá ver se é o que você está esperando. Os nossos problemas caminham junto. Não é eu querer me isolar lá da família, lá não. Vou ter mais preocupação, ainda vou gastar mais, porque eu vou ter que estar vindo aqui para ver o que está acontecendo aqui. Sendo que agora já estou aqui. Né? Então, quando eu comento isso aqui lá nas casas no litoral, eles ficam analisando. É isso mesmo que está acontecendo. O problema não é do outro, o problema é meu. Onde eu for, eu levo junto. Então, se eu preciso me transformar em homem de bem, eu preciso observar aqueles que convivem comigo para realmente eu saber o que eu tenho que fazer. Aí eu tenho meu anjo da guarda que está ali me auxiliando, tenho os amigos espirituais que ficam me intuindo o que eu tenho que fazer, e de repente eu faço alguma coisa que alguém fala, puxa, foi muito bom isso. E esqueço que foi uma intuição do amigos espirituais, não é minha. Ele me intuiu. Claro, eu estudei. Aí ele consegue me intuir que daí eu vou conseguir falar aquilo que realmente precisa, né? Então esse capítulo 17 é o capítulo das virtudes. Do 7 ao 17 são caminhos que a gente vai trabalhando para ver quando a gente chegar no 17, se nós compreendemos essas virtudes, que são essas aqui. Começa com caracteres da perfeição, daí o homem de bem, que é o que nós vamos falar aqui, né? Parábola do semeador, instrução dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores, os inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Nós precisamos realmente chegar no capítulo 17, quando nós estamos estudando o Evangelho, e colocando em prática, sabendo o que traz tudo isso aqui. Quando chega no último, cuidar do corpo e do espírito. É um grande ensinamento ali. No livro Pão Nosso, o item 51, traz ali sobre essa situação. Pão Nosso que ela leu agora aqui.
que nos ajuda assim, mas nós a entender. Então nós temos que estar atentos com as oportunidades. Sede perfeito, o homem de bem, deposita a fé em Deus, na sua vontade, na sua justiça e na sua sabedoria. Não blasfema contra Deus. E entende que no capítulo 1, o primeiro item do capítulo 1 do Evangelho é os 10 mandamentos. E o segundo item é não ir contra Deus. Falar que Ele que é o culpado da minha vida ser assim. Não. Então nós precisamos saber os 10 mandamentos. Decore e salteado não. Pôr em prática. É a lei moral. O capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Inicia ele lá. Está na metade do Evangelho. Vós sabeis os mandamentos? Uma atitude nossa. Nada contra se alguém aqui já está nessa condição ou fez isso. Colocar um pai e uma mãe numa casa de repouso. Infringe 5 itens dos 10 mandamentos. Uma atitude. Ah, mas foi ela que quis? Não. Ela pode falar, mas não quer. E lá nesses locais não tem amor. É um comércio. Não queira transferir a tua responsabilidade para um local assim. Claro que tem situações que não tem como. Eu preciso trabalhar, não sei o quê, para tudo, que não tem como e eu não consigo pagar alguém para cuidar. Tudo bem. Então nós temos que estar atentos, são as oportunidades que surgem para nós no dia a dia, né? Sabe que a sua permissão nada acontece se não lhe submete à vontade em todas as coisas. Então, Deus, Ele vai permitir todas as situações. Que nós estivéssemos hoje aqui, que fizéssemos uma reflexão do nosso dia, né? Um calor que vai estar. Vamos reclamar do calor? Vamos, porque nós reclamamos do calor, reclamamos do frio, da chuva, nada está bom. Só não peça para retornar ao mundo espiritual, que isso Deus obedece rapidinho. Leva de volta. Mas a gente não está com pressa, né, de saber o quê, quem já foi, como é que está. Então vamos continuar a trabalhar a nossa individualidade aqui. Isso é o Evangelho, que vem nos trazendo essa situação, né? Então, de que maneira nos transformamos em homem de bem? Existem 3 caminhos para nós transformarmos. Primeiro caminho, trabalho, solidariedade e tolerância. Esse é o primeiro caminho. Trabalho. Trabalhar você, a tua individualidade. Estudar sobre você. Se você está fazendo o melhor de você, se você compreendeu qual que é a tua tarefa aqui perante o próximo. Se você entendeu do casamento, que no capítulo 5, item 3, o terceiro item lá, é causas anteriores das aflições. E causas anteriores das aflições, uma é o casamento. Você já esteve, está e vai voltar com o mesmo. Então não adianta separar, o negócio é já tentar corrigir já aqui. Aí tem outro, mas eu já separei, não tem problema. Vai retornar e começar de volta onde parou. Fácil. Aí a gente diz, pois, mas eu já conheço isso? Claro que conhece, é reencarnação, é repetição. Os filhos, nós trazemos eles para encaminhá-los. Aqueles que trazem aqui estão concordando, estão encaminhando eles para uma religião. Se nós não fizermos o nosso papel, eles vão caminhar no caminho errado e vai virar o quê? Causa atual da minha aflição. Então daí eu não sei o que fiz, não, o que eu deixei de fazer para que ele caísse nessa situação. Aí o que vai acontecer? Numa outra encarnação, você vai trazer novamente para corrigir, para pôr no caminho. Daí a gente, mais uma vez, mas parece que eu já conheço isso. Claro que conhece.
O marido não pensa, uma esposa, eles vêm numa corzinha diferente que a gente não conhece, só vai conhecer quando começar a conviver junto. Porque Deus, ele é sábio, ele nos dá uma parte e diz, ó, é assim, só que a gente não olha na parte de trás. Então nós precisamos observar, não temos que ler na frente e atrás. Então quando nos derem alguma oportunidade, observe todas as situações, né? Trabalhar você. A solidariedade. Solidariedade, estabelecer um vínculo efetivo com todas as pessoas. É fácil? Não é, porque nós queremos que os outros sejam igual a nós. E nem sabemos se nós somos alguma coisa para ser referência, né? Nem sabemos. E queremos que seja igual a nós. Copia nós, né? A tolerância, aceitar as diferenças. Todos nós somos diferentes dos outros. Aceitar. É o que o outro entende, é o que ele sabe, é o que ele faz. Você pode ajudar ele, sim. De que maneira? Mostrando por atitudes e atos uma conduta diferente, sem falar nada. Aí ele pode começar a te copiar. Então são observações que nós precisamos ter no nosso dia a dia. O segundo caminho da reforma íntima reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação em domar, olha que precisa falar, suas más tendências, domar, olha quanto nós somos. A minha mulher não gosta que eu fale, mas tem no capítulo aqui no capítulo 3, sobre a Terra, que nós somos uma coisa, foi feita a Terra, aqui, planeta Terra, para espíritos difíceis, ruins. Quem que está aqui? Nós. Ela falou, nós não faz uma coisa, mas foi Kardec que usou, não fui eu. Eu não posso mudar. Mas é muito pesado. Se é pesado, porque a gente está vendo que a gente realmente é dura na queda, né? Então, a reforma íntima. A Joana, que você precisa, hoje em dia não, tá fácil, você entra no Google ali, você já vê todas as palavras que quer dizer. Mas a Joana traz muito claro a reforma íntima. O Divaldo deve ter sofrido um bocado com ela, né? Para fazer essa quantidade de livros, né? Com palavras difíceis. Por que ela fala difícil? Porque a gente não foi atrás, não estudou, não viu direito. Não se observou que estava levando de qualquer maneira, né? Então temos que ter esse cuidado. O terceiro caminho, a prática da caridade. No Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E esses ensinamentos que nós temos aqui vêm de Jesus, porque as parábolas, ele não deixou nada escrito. Mas os apóstolos, 30, 40 anos depois, lembraram e começaram a escrever sobre as parábolas, né? Então, como entendia a caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Fácil, né? Já podemos ir para outra encarnação, fazer outros temas? Não. Ainda estamos aqui correndo, né? Então, a benevolência que se exprime na boa vontade e na disposição para praticar o bem. Trabalhe em favor do próximo. Não é o bem para você. O que vem para você depende do que você faz para o próximo. Você tem um crédito, um merecimento e Deus nos dá. De vez em quando a gente tanto quer alguma coisa e acontece. Nossa, que sorte. Não. Você fez alguma coisa que você teve um merecimento e Deus proporcionou que acontecesse isso. Em 2013, até essa época, ou seja, faz 11 anos, puta, como eu lutei para comprar um carro zero. Que decepção, 3 dias depois. É a mesma coisa que os outros. Me levava no mesmo lugar que os outros. Me deu mais problema que os outros.
Mas eu tive. Então se veja que a gente corre atrás de algumas coisas que não tem necessidade. E Deus provê tudo que nós precisamos. Então nós temos que estar atentos com as oportunidades que surgem, né? A indulgência, solidariedade em favor das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-los, que é a clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. E nos ensina, mostra, quando eu vejo uma imperfeição de alguém, é porque eu tenho aquela imperfeição igual ou maior, por isso eu consigo ver. Por que nós não conseguimos ver que alguém é caridoso, mesmo do fundo? E ainda não se incomoda quem é caridoso, porque se dá a impressão que todo mundo fala o que é que a pessoa, e ela é caridosa, tem paciência, tolerância. Aí você, isso é comigo, não tem paciência nem com aquele que já está te ensinando como trabalha a paciência. E o terceiro item aqui, como entendia Jesus, dá para entender o que é isso aqui? E por que a gente não faz? É o perdão. Então eu sei, mas não pratico, né? Então, perdão, esquecimento do mal que se tenha sofrido por alguém, que é o ato de desculpar ofensas. Então nós vamos precisar muitas reencarnações para repetir o que nós podíamos trabalhar hoje. Sairmos melhores dessa encarnação. O Evangelho que traz tudo isso aqui que estou falando. Como pode o homem verificar se está cumprindo verdadeiramente a lei de justiça, amor e caridade? Começa com essas, interrogando a consciência sobre seus próprios atos e se faz aos outros o que gostaria que o outro te fizesse. Primeiro fazer. Quantas vezes nós corremos atrás do emprego, do serviço, aí conseguimos. Aí temos que trabalhar 30 dias, daí esperar mais, às vezes tem locais que esperam mais 5 dias para receber. Com Deus é a mesma coisa. Você tem que ter merecimento para poder receber aquilo que tanto você quer. Então é fazer primeiro aquilo que gostaria que o outro te fizesse. Senão nós ficamos nessa aí. Então, será que estou no caminho? O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Quantas vezes vocês vão ver eu repetir essa frase? Lei de justiça, amor e caridade. Se a maioria dos homens tem fé em Deus, sabe que nós temos fé em Deus? Né? O que é fé? Visão de uma situação, de alguma coisa. Eu preciso de uma coisa. Eu acredito que Deus vai me ajudar? Sabe que eu acredito mesmo? Fé em Deus, como explica a descrença e os desentendimentos gerais? Até as guerras que estão acontecendo. A política que está vindo aí. A política existe até dentro das casas espíritas. Se tiver uma concorrência aí por um cargo qualquer, tem os desentendimentos. É que a maioria cultiva uma fé superficial e irracional. A fé legítima tem que se apoiar no raciocínio, que gera compreensão dos desígnios e solidifica a prática de suas leis. É você ter certeza do caminho que você vai fazer. Aí a tua própria consciência já te direciona para aquela situação. A fé em Deus e no futuro faz o homem colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. Nós aqui não somos um corpo. Nós estamos aprisionados dentro do corpo. Porque nós somos um espírito.
utilizando essa vestimenta. Quando compreendemos um pouquinho das leis, nós deixamos um pouquinho de aprisionar e viver o que a gente vive no mundo, sem ser do mundo, mas tendo uma condição de coerência com o que faz, como utiliza as situações. Fé inabalável. Só o é que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Tudo que é verdade. Tem duas cadeiras ali. Nós sabemos que a cadeira é para sentar. Fé, visão, e é uma coisa que nós temos certeza. Ninguém vai dizer que é para subir para trocar uma lâmpada. Não, daí tem a escada. Subir e cair, a culpada é a cadeira? Não. Então, muitas vezes nós nos decepcionamos porque não fazemos o caminho que devemos fazer. De observar aqueles que estão à frente. Aqueles que estão nos ensinando através de provas, porque nós é que pedimos as provas para ensinamento. Então, tudo aquilo que nós achamos que é ruim, ele é bom. É aquilo que vai nos ensinar, nos trazer de volta para o caminho. Mas não, a gente já fica decepcionado. Onde é que você viu falar que eu fiz uma palestra ruim? Né? Então, se decepcionar, jamais nós vamos agradar a todos, nós temos que agradar a Deus. E daí é fazer diferente, né? Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Nesse caminho aí, né? E existe a fé cega e ineficaz que tem como ouvir dizer. Ah, fui hoje lá no Novo Alvorecer, lá ouvi alguém dizer, não, nós estamos falando que estamos no capítulo 17, né? O item 3. Então que esse final de vai ali, mas não fique só no que eu falei. Porque eu sou um ser encarnado, eu posso me equivocar. Eu venho pedindo desde a casa daqui, o Oriel Miranda Mandaré, até chegar aqui, eu olho quem incomodei, meus amigos espirituais, meus anjos da guarda, para me ajudar aqui. Mas se eu sair um pouquinho de equilíbrio, quem vem me ajudar, que eles querem me derrubar. E esse é os cuidados que nós temos, aqueles pensamentos, não, mas não é isso que é o caminho, né? E a fé viva, raciocinada, decorrente de estudos, trabalhos e experiências. Fé viva, certeza, é o que Kardec traz. E ainda, a nossa meta. Mas que meta? Uma família difícil, que meta? Aí vem ali, homem de bem, lei do progresso, perfeição. Mas qual é o caminho para essa situação? Está aqui, ó. Criados simples e ignorantes nós. Aí é o trabalho. Imperfeitos, bons e puros, para chegar à perfeição. Aonde nós estamos aqui, nós não estamos nos simples e ignorantes, nós estamos nos imperfeitos ainda temos muito trabalho a fazer, muitas reencarnações. E não pense que a família que nós estamos lá não é a nossa família, é a nossa família espiritual. É com esses que nós vamos trabalhar. Alguns estão no mundo espiritual, outros estão aqui conosco, outros estão no caminho vindo, outros estão retornando. Então nós temos que aproveitar esse momento agora. Mas os que convivem conosco são a família espiritual. E aqui nós formamos uma família daqueles que querem realmente se melhorar. Por isso buscamos, não o passe, nós buscamos nos esclarecer. Aí vem um louco que fala, estuda o evangelho, ele fala para você. Aí você abre ali, não, isso aqui não estava aqui não, puseram agora aqui. É que agora a gente está começando a visualizar que ele realmente vem me ensinar os caminhos, né? Beneficência.
ato, prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo, bem fazer, filantropia. Nós estamos nessa condição aqui? Ou ainda estamos olhando para o meu bem-estar? Benevolência, bondade de ânimo para com algo ou alguém. Beneficência, benevolência. Do item 7 ao 17, entre essas situações, nos ensinando qual é o caminho que nós temos que seguir. Caridade, virtude que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante. Caridade, ato pelo qual se beneficia o próximo. Quem coloca preço para fazer o bem não é espírito bom. Então nós estamos aqui realmente para ajudar ao próximo, fazer ao próximo. Porque o sentimento de caridade e amor ao próximo está incluído entre as qualidades do homem de bem? O exercício da caridade impulsiona o homem a pensar nos outros. Antes de pensar em si mesmo. É fácil? Essa prática propicia o desenvolvimento de todas as demais qualidades que distinguem o homem de bem. Então nós primeiro temos que olhar mesmo pelo próximo. As casas espíritas fazem muita caridade e precisam da nossa ajuda. De vez em quando eles pedem alguma coisa. Se você trouxer com amor, aquilo é um remédio que vai chegar lá na mão daquele que necessita. Uma roupa, um alimento, alguma coisa. Vai chegar lá para aquele que precisa como remédio. Ele vai estar se alimentando, mas é um remédio. Que vai fazer com que ele olhe também pelo próximo. E quantos exemplos nós vemos aí que alguém pede para você aqui, você relutou, ajudou um pouquinho, se você for atrás ele foi ajudar o outro que precisa mais. Você é um intermediário e às vezes acha que é o máximo, né? É que nem a mediunidade. Tem muitos que não estudam a doutrina, não sabem, eu sou um médium. Ai meu Deus do céu. O médium, a mediunidade, ela vem como mais uma ferramenta para aquele que está endividado muito mais que os outros. Ele precisa trabalhar através dessa ferramenta da mediunidade. E daí se acha um médium. É porque hoje eu ajudei um que veio lá, que estava... Eu trabalhei num grupo mediúnico, dialogador, por 20 anos mais ou menos. Uma comunicação chegou lá. Um espírito reclamando que ele não teve velório. Ele foi lá reclamar que ele não teve velório. Olha como é que ele falou. Eu morri e não fizeram velório. Nós tivemos que improvisar um velório para ele ali na ordem do mediúnico. Plasmar essa situação. Para que ele visse. Ele teve um velório. Daí ele seguiu. Então, olha, ele estava falando uma coisa. Que não teve velório, que morreu, mas que estava falando com nós. Não entendia nada sobre a vida. Como nós também, tem muitos itens da nossa vida que nós não entendemos. Não entendemos. Por que acontece? Como que acontece? Madre Teresa de Calcutá, o bem que se faz hoje pode ser esquecido amanhã. Não importa. Faça da mesma maneira. Faça o bem. Perante Deus, Deus não vai esquecer. O importante é fazer o bem sem esperar paga alguma e ser possuidor do sentimento de caridade e de amor ao próximo. Então, quando pedem alguma coisa aqui, se tiver, traga. Vocês estão sendo intermediário, porque eles também estão sendo intermediário. Para fazer a diferença, né? Então nós precisamos estar atentos com as oportunidades que nos surgem, né? Se o homem
se o homem é bom, humano e benevolente apenas para um grupo de pessoas, ele é um homem de bem? Não. Pois o homem de bem age sem distinção de classe social, raça ou crença. Porque em todos os homens vê seus irmãos. Por isso nós, na doutrina espírita, não podemos criticar nenhuma religião. Ah, mas olha quanto que ele cobra lá dos outros. Isso é um problema deles. Todas as religiões são boas. Eu é que não estou entendendo a religião do outro. Então o que eu preciso fazer? Estudar as religiões. Saber os caminhos que levam eles. Mas que no futuro, um caminho só que nos leva é a Deus. Todas. E a religião do futuro vai ser a qual? A caridade. Não importa o nome que cada um tenha. O importante é o que cada um faz, né? Então nós não vamos ter essa distinção, não vamos ter medo de pegar na mão de ninguém. O homem de bem, em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Veja, quantas vezes também falei a caridade aqui, né? E está aqui no capítulo ali, né? Não há religião sem caridade e nem caridade sem amor. São reflexões para ter, né? Ver o nosso dia a dia aí, né? Os homens que cumprem suas obrigações sociais são homens de bem? Segundo o julgamento dos homens, sim. Nem sempre, no entanto, perante Deus. Então, por isso nós temos que fazer esse trabalho conosco, né? Para ver como é que nós estamos nesse caminho aí, né? A educação humana que não tenha suporte no Evangelho é um verniz que desbota a menor contrariedade, transformando homens cultos e bem vestidos em feras humanas. Então, muitas vezes nós não conseguimos olhar no espelho naquele momento que você vira uma fera. Você não ia reconhecer quem está ali. Então, temos que trabalhar as nossas dificuldades mesmo, né? Então, qual o caminho para sermos homens de bem? Está aí. O Evangelho, que ele é o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho. Desde que eu saiba que eu estou lendo ali, ele é para mim, não é para mim estar lendo ali já ficar pensando, ah, esse é para fulano, ciclano, beltrano. Não, ele é para mim. Trata-se de um código de conduta de caráter universal, porque baseado nas leis de Deus. Nós fazemos parte de Deus. Jesus falou que nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Imagine. Se nós não chegamos nem perto de um grande que ele não... Ninguém consegue magoar ele. Ninguém magoa nós. Porque ele sabe que cada um é da maneira que é. Tudo bem, então ele não precisa perdoar ninguém. Se nós... Mas viu o que aí? Tivéssemos a condição de estudar só isso aqui, ó. Leis. Começa com a lei de adoração. Até chegar na lei de liberdade, que tem o livre-arbítrio. Lei de liberdade. Quando você vai estudar profundamente o livre-arbítrio dentro do Livro dos Espíritos, que é as questões 843 a 850, nós vamos ver que nós não sabemos trabalhar com o nosso livre-arbítrio. Isso começa já lá na reunião no mundo espiritual, lá, né? Não, dá tudo aqui, não. Então nós temos que estar preparados, né? Então, ele ali, na lei de adoração tem da prece ali, né? Nos ensinando como fazer, por que fazer. No capítulo 27 lá, vem lá situações da prece. Então vem ali, agora entra ali, né, também ali, né, sobre lei de reprodução. E daí entra aqui o danado do casamento. Lei de reprodução.
O casamento foi estipulado para substituir aqueles que se foram. Substituir. Trazer de novo outros, né? Programação nossa, cada um. Aí chega aqui, tem uma programação de 6 filhos. No primeiro, ai que dor, não quero mais. Vai uma dívida com 5. Eles vão vir no arredor aí e vão chegar na tua casa. E muitas vezes vão vir até te roubar aquilo que, na realidade, é deles. Então, nada é por um acaso. Nenhum roubo na nossa casa. Claro que não era para ser assim, mas acontece para que eu realmente volte. Então, todos esses itens aqui nos levam, né, a um trabalho. Né? Quando fala ali, lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade e liberdade, se eu não souber os 10 mandamentos, de nada adianta isso aqui, porque eu não vou conseguir trabalhar. Que é as leis morais dos 10 mandamentos. Então, lei de justiça, amor e caridade, justiça e direito natural, pergunta 873, tá? E vou terminar aqui, amor maternal e filial. Está dentro do livro dos Espíritos, para a gente estudar. De item por item. Direito de propriedade e roubo, que eu falei ali, e caridade e amor ao próximo. Então, todos, então, lei, justiça, amor e caridade. Nós temos que estar sendo, né, vendo. O homem de bem, perante si próprio, das próprias imperfeições, as estudas e a combate. Intimamente. De seus beneficiários, não espera recompensa. Seus subordinados, trata-os com bondade, com benevolência. Das diferenças de raça, crenças e ponto de vista, vê todos como irmãos. O homem de bem, perante o próximo, volta ao último item, das diferenças de raças, crenças e ponto de vista, vê todos como irmãos, os homens, né? Das necessidades do próximo, presta serviço. Das ofensas contra si, perdoa. Das fraquezas alheias, é indulgente. Da suscetibilidade do próximo, toma por guia a caridade. O homem de bem, perante a vida, dores e decepções, reconhece provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Podemos ir para outro item? Ou uma dorzinha qualquer lá. Então temos que estar atentos. Conclusão. O verdadeiro homem de bem é o que age de acordo com a lei de Deus, sabiamente prescrita por Jesus em seu Evangelho. Isto é, cumprindo a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Ó, Chico, hein? Fontes complementares aqui, para que a gente possa compreender o caminho para sermos um homem de bem. O Evangelho, itens do atrelado, e todas essas situações aqui. Fonte viva, vinha de luz, esses livros fazem a coleção lá do Chico, que vem nos ensinar sobre dentro do Evangelho, com o nosso, né? Para terem uma ideia, normalmente eu tenho levado esse estudo aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, agrupamento sequencial dos capítulos. Como que Kardec trabalhou para fazer o Evangelho? Porque ele é o terceiro livro. Os tempos são chegados. Alguém já leu o prefácio aqui? É 4 frasezinhas ali do Espírito de Verdade. Que começa aqui. Já no comecinho aqui. Ó, só isso aqui. É o prefácio do Evangelho. O prefácio do Evangelho. O Espírito de Verdade que nos traz ali. 4 frasezinhas. O que queremos? De onde viemos?
Ah, não, a introdução é muito extensa. Deus o livre, não vou ler. Não vai entender o Evangelho. Porque ele vem ali, o objetivo dessa obra, Sócrates e Platão, e termina ali com um resumo da doutrina de Sócrates na introdução. Aí você estudou essa parte, você vai entender um pouquinho melhor o Evangelho. Premissas, que são verdades. Capítulo 1, 2, 3 e 4. Premissas, verdades que Jesus falou. Ele falou lá, não vim destruir a lei. Ele não veio destruir o que Moisés já tinha trazido. Ele veio acrescentar o amor na lei. O que ele mostrou? Respeito no capítulo 1. Respeito ao que Moisés já tinha trazido. No capítulo 2, meu reino não é desse mundo. O que ele mostrou? Desapego. Quando fala, tu és rei, não, nem vim, né, nesse mundo, vim fazer o trabalho e fez. Foi humilhado, né? Foi crucificado. Ainda no item 6 ali, que eu já vou falar em seguida ali, o Cristo Consolador, primeiro item, o jugo leve. Jesus fala que o jugo dele foi leve. Imagina, nós nem temos nada e ficamos reclamando. Olha os ensinamentos que Jesus trouxe, né? Como estamos? Isso aqui, aqueles que têm o Evangelho, leia capítulo 5. Eu falei ali sobre causa atual, causas anteriores, mas tem esquecimento passado. É o maior capítulo. Ele nos mostra aonde estamos, por que estamos ali, nesse capítulo. Se eu começar a observar, que deixei de ajudar um filho, algumas coisas, eu começo a observar ali. Então o capítulo todo vem ensinando nós de como estamos. Como podemos sair, nós vamos encontrar no capítulo 6 o Cristo Consolador que eu falei, que ele já começa lá com o jugo dele, é leve e suave ainda, né? Poxa, nós achamos que é uma carga pesada, né, nosso caminho aqui. Não, Jesus mostrou o contrário, né? O ideal a atingir, que nem eu já falei, do capítulo 7 ao 17, que ele nos mostra caminhos das nossas dificuldades para a gente sair dessas emaranhadas aí, né? Tanto que chega no capítulo 17 e mostra lá que caracteres da perfeição, começa por esse. Então, o que a gente conseguiu já ser perfeito, né? A paciência, a tolerância, né? As nossas dificuldades. Nós encontramos no capítulo 18 ao 24 ao 18, é muito chamado, poucos excluídos. Mas de onde que tiraram isso? Quem são os chamados? Quem são os excluídos? Os excluídos são os espíritas. Desde que coloquem em prática a lei de justiça, amor e caridade. Fácil, né? Eu não estou falando para vocês, não. Estou falando para mim aqui, porque de vez em quando eu paro aqui, porque, oh meu Deus do céu. Porque tem um amigo aqui que está falando assim, escute. Tá bom. No 24 chega ali, não colocar a candeia debaixo do alqueire, não esconder os teus conhecimentos, passar, nós somos os divulgadores da doutrina, os continuadores aí. Então não esconder, porque se eu falar para alguém, ele vai ser melhor que eu. E daí? Aí é que eu tenho que entender, né? A nossa diretriz, capítulo 25 ao 27, 25 é buscai e achareis. Nós temos que ir em busca do trabalho, da nossa reforma, de uma condição diferente, né? 26, dar de graça que de graça recebeste a mediunidade, é um dos casos. Mas o que nós ganhamos de graça que nós temos que cuidar, que nós temos aqui agora, todos nós? Corpo. Então, cuidar dele. Ele tem um tempo que foi programado, de repente nós entramos no vício, vamos saindo devendo um tempo, daí viemos numa outra encarnação, vivemos só 5 anos e retornamos, porque ficamos devendo 20 anos, 30 anos. Né? E o 27, pedi e obtereis. Então nós temos que ter uma reflexão de o que eu vou pedir, eu preciso, necessito, eu mereço? Pede e vai receber. Se não, pede por outros. E as preces gerais, que são as coletâneas de preces espíritas. Primeira prece que entra lá, Pai Nosso.
O que Jesus quis dizer com cada frase, até o final, assim seja, ou amém, que é a mesma coisa. O que ele quis dizer? E daí a gente fica com vergonha de proferir o Pai Nosso. Quando a gente não conhece, não profere. Mas quando estuda, não fala mais. Primeiro vai trabalhar as nossas dificuldades. Que a paz do nosso Mestre, amigo e irmão Jesus, continue com todos nós aqui nesse momento. E agora vamos fazer uma prece, uma oração de agradecimento. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por ter permitido a nossa reencarnação, por ter permitido a família que temos, por ter nos mandado um irmão para nos ensinar os caminhos. Agradecer a Deus por esta casa, por este salão, por essa espiritualidade amiga aqui que preside esse local aqui nesse momento. Agradecer. Agradecer a Deus pela semana que passamos, pelo dia de ontem, pelo dia de hoje, mas também agradecer pelos dias ainda que teremos aqui encarnados. Agradecer por vermos que precisamos trabalhar a nossa individualidade. E pedimos, do fundo do coração, ao nosso anjo da guarda, aos amigos espirituais, que continuem nos mostrando os caminhos, hoje e sempre, que assim seja.